Muito bom dia, Srs. Deputados. Cumprimento também os serviços. Quero cumprimentar o Dr. Jorge Manuel Emil Dias, a Dra. Rubina Correia, a Dra. Paula Quintas. Cumprimentar naturalmente em especial o Sr. Presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria. É um gosto tê-lo aqui na Comissão de Saúde da Assembleia da República. Trata-se de uma audição do Colégio da Especialidade de Pediatria, a requerimento do Partido Socialista, no âmbito do processo de reflexão que contribua para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal. É este, portanto, o assunto que está em causa. Para conhecimento de todos, nós vamos ter duas rondas. Na primeira ronda é de 4 minutos ao Grupo Parlamentar requerente, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com uma resposta do Sr. Depois, cada Grupo Parlamentar terá direito a 4 minutos e uma resposta final que corresponde à soma dos tempos utilizados pelos grupos parlamentares. Dará, em princípio, portanto, 4 responde 4 e depois, em princípio, dará a volta de 20 minutos para responder às perguntas que lhe forem colocadas pelos deputados. Depois, como habitualmente, temos uma segunda ronda para qualquer questão que achem pertinente, que considerem pertinente, que será de 1 minuto e depois o Sr. terá direito a responder a essas perguntas da segunda ronda, se for caso disso. Muito bem. Vamos então dar início a esta audição do Colégio de Especialidade de Pediatria. Grupo Parlamentar requerente, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Jorge Dias e nele também as colegas que o acompanham, agradecendo a disponibilidade para estar connosco hoje para fazer esta reflexão que nos convoca para uma matéria que, na nossa perspectiva, é uma matéria importante, um problema que é crónico em Portugal, o problema da acessibilidade aos serviços de urgência, e quisemos que esta reflexão, que por um lado a Assembleia da República não ficasse arredada dessa reflexão, embora seja uma matéria eminentemente de competência executiva e, portanto, do Governo, e para o qual o Governo tem procurado implementar um conjunto de políticas que possam mitigar os problemas que existem, mas entendemos que o Parlamento não deveria ficar arredado e a melhor forma de poder fazer essa discussão de forma séria seria envolver aqueles que no dia-a-dia, no cotidiano, se deparam com essas dificuldades e melhor conhecem, digamos assim, as debilidades organizativas do sistema. Como disse, a questão da acessibilidade aos serviços de urgência é uma questão crónica, não é? Estima-se que quase 50% dos episódios de urgência não sejam verdadeiramente urgentes. E a primeira pergunta era precisamente para questionar o Sr. sobre quais é que acha que são as razões que conduzem para uma pressão desnecessária talvez não seja até o termo mais feliz, mas uma pressão sobre os serviços de urgência. Nesta perspectiva, ter também uma opinião sobre de que forma é que os restantes, ou a deficiente integração de cuidados contribui também para essa pressão sobre os serviços de urgência. No fundo, perceber se o modelo de gestão ou de referenciação, se é o mais adequado ou se não é adequado, uma vez que nós o que assistimos é ao serviço de urgência como quase a primeira resposta, quando na verdade ela só em situação urgente é que deveria ser a resposta. A segunda questão, relacionada com os recursos humanos, não é? Nós sabemos que os períodos de espera nos serviços de urgência são substancialmente maiores em determinados picos sazonais, uns motivados pelo aumento de patologias específicas de um determinado tempo, mas em muitos casos a dificuldade de organização dos serviços prende-se com períodos de férias, de fins de semana
em que, de facto, os recursos humanos, ou porque são escassos, ou porque naquele contexto estão no legítimo exercício de um direito de todos os trabalhadores, causam dificuldades na organização e também do serviço e também, neste caso, a assegurar o serviço de urgência, de funcionamento do serviço de urgência. Eu gostava também que nos pudesse ter uma perspectiva crítica sobre a atratividade da profissão de médico em serviço de urgência, saber se no dia-a-dia se sentem, nesta especialidade em concreto, alguma falta de atratividade, ou seja, se os médicos estão disponíveis ou se os novos médicos estão disponíveis para abraçar esta missão, e de que forma é que também o recurso a médicos, neste caso indiferenciados, prejudica, digamos assim, também a prestação de cuidados aos cidadãos. Não queríamos passar também à margem, e para terminar, à margem de uma questão que foi discutida muito recentemente e que tem que ver com a criação da especialidade de urgência. Também para perceber qual era a perspectiva do Soutor e, neste caso, também do Colégio sobre esta matéria, quais são os prós, os contras, se é que os existem na vossa perspectiva e que também ajudariam a fazer esta reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Para responder, Soutor, faça favor. Tem a palavra. 4 minutos. Muito obrigado, bons dias. Agradeço imenso a oportunidade de me dirigir aos senhores deputados. Queria começar por pedir desculpa pelo atraso, que foi completamente involuntário, da responsabilidade da CP e do Trânsito de Lisboa. Eu fiz o que pude, levantei-me às 4h30 da manhã. Bom, muito obrigado pelas perguntas que o Sr. Deputado fez. Naturalmente, responder detalhadamente a cada uma delas gastaria todo o tempo da audição. As razões da pressão nos serviços de urgência decorrem, naturalmente, das situações sazonais de determinadas patologias com sobrecarga, particularmente nos meses frios de inverno. Em relação à questão de férias e fins de semana, naturalmente que os médicos, como quaisquer outros médicos, enfermeiros, como quaisquer outros profissionais, têm direito a esses períodos. O que é necessário é que os quadros de provimento do pessoal sejam suficientemente amplos para contemplar todas essas ausências que ocorrem em todas as outras profissões. As razões eu tenho de me centrar mais na área a que me diz respeito da pediatria e, naturalmente, que uma das dificuldades que existem na pressão dos serviços de urgência em pediatria é que no Serviço Nacional de Saúde o único sítio onde se encontra um pediatra é dentro de um hospital. Isto pela estrutura que o Serviço Nacional de Saúde tem, por motivos que, enfim, os senhores deputados provavelmente saberão igualmente, e é natural que o comum dos cidadãos diga se os advogados e os juízes têm pediatra, eu também quero um pediatra para os meus filhos. Todavia, só podem aceder a um pediatra on demand se o pagarem. E as crianças têm um mau hábito de o ser 1 ou 2 dias depois de terem ido à consulta do pediatra. E então o único sítio onde se encontra um pediatra no Serviço Nacional de Saúde é dentro de um hospital e isto cria uma pressão natural sobre os serviços de urgência de pediatria. Há uma outra questão genérica, é que, em princípio, quem vê as pessoas com saúde é quem as deve ver quando estão doentes. E por isso eu digo repetidamente aos pais das crianças que observo que os serviços de urgência são o melhor sítio do mundo quando se cai pelas escadas abaixo ou quando se é atropelado por um autocarro. Não são o melhor sítio do mundo para tratar a febre, para tratar a dor nas costas, a tosse que não passa, e então é necessário que os serviços de saúde tenham boa acessibilidade para tratar dos seus próprios utentes
quando eles estão doentes e quando estão agudizados. E isto envolve tanto os centros de saúde, que têm de ter uma capacidade, isto é um problema de contratualização, de disponibilidade, de organização da carreira, mas têm de ter disponibilidade para atender os seus utentes quando eles estão doentes, e da mesma forma os hospitais devem também organizar-se para que os doentes crónicos, que são seguidos em consulta hospitalar por uma doença qualquer crónica, quando a doença desequilibra, também tenham um acesso relativamente facilitado à consulta e não tenham de pedir uma marcação extra que depois só se concretiza 1 ou 2 anos depois. Portanto, da parte dos serviços é necessário criar estruturas que atendam às agudizações dos seus próprios utentes. E a falta desta organização tem criado problemas porque o sítio onde se é atendido no próprio dia é dentro de um serviço de urgência hospitalar. A isto sobrepõem-se interesses pragmáticos, é que os hospitais faturam os episódios de urgência à unidade e, como tal, não há sequer uma motivação das gestões hospitalares para limitarem o acesso, porque daí vem uma fonte de financiamento. Por outro lado, cresceu nos últimos anos uma indústria paralela de fornecimento de recursos aos serviços de urgência. Há hoje empresas cujo objetivo é recrutar médicos para serviços de urgência, de onde cobram também as suas percentagens e, portanto, criam-se mecanismos que em si mesmos são perversos e contrariam qualquer tentativa de organização dos serviços por esta deformação que se cria. A questão dos médicos indiferenciados é uma inevitabilidade da limitação da capacidade formativa que existe neste momento, mas sendo médicos e ganhando prática, poderão, providenciar cuidados aos doentes. Eu não queria terminar o tempo sem mencionar uma questão que é extremamente importante, que o Sr. Deputado mencionou, que é da criação ou não de uma especialidade de urgência. Julgo que esta questão depois poderá ser explicada com maior detalhe, todavia eu gostaria de a separar de maneira muito clara. Uma coisa é a criação de uma especialidade, que é de um âmbito técnico-profissional, que é do âmbito da Ordem dos Médicos, que sobre o assunto deliberou no seu órgão máximo, que foi a Assembleia de Representantes, e outra coisa completamente diferente é a organização de serviços. E gostaria que estas duas questões, que são igualmente importantes, mas que não se confundissem, porque organização de serviços implica ter os recursos médicos locais que forem necessários. Nada impede qualquer hospital de contratar 10 ortopedistas, 20 cirurgiões, 30 internistas só para fazerem urgência, desde que os médicos aceitem esse regime. Portanto, nada hoje impede que isso aconteça. Nada impede um serviço de medicina interna de ter, em vez de 30, 50 médicos, por forma a que durante 3 meses tenha um grupo de médicos que trabalham no serviço de urgência em permanência durante 3 meses, ao fim de 3 meses vai o grupo B, depois vai o grupo C. Portanto, nada na organização dos serviços impede que os recursos sejam alocados. Criação de especialidade é um assunto diferente. Eu não sei se o meu tempo... Sr. Doutor, se me permitir, já ultrapassou o seu tempo, mas não há problema nenhum. Mas depois, como vai ter hipótese de responder... Okay, muito obrigado. Vai dispor de tempo tempo suficiente. É uma questão importante, eu voltarei a isso. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os presentes, na pessoa do Dr. Jorge Dias, que é a pessoa que está nesta primeira audição, e dizer que o PSD olhou para este requerimento do PS de querer ouvir os médicos que estão no terreno como um verdadeiro golpe de teatro, no sentido em que o PS tem esta forma de estar, que é tentar culpar, ou tentar colocar do lado dos doentes, neste caso, a culpa das afluências à urgência. Tem sido assim com os professores, agora a culpa é dos professores, é sempre assim quando há uma greve, e neste caso, quando aconteceu um problema, que é a afluência das unidades de urgências, as urgências cresceram desde 2015 para 2019, já no governo do Partido Socialista, mais 5%,
E o Partido Socialista, para resolver este problema, nada fez, mas agora convocou uma audição na tentativa de criar ou de fazer aquilo que se chama policy, que é criar políticas de saúde, para deixar de fazer um bocadinho de politics, que é aquilo que eles gostam, que é dizer mal, neste caso dizer que a culpa sempre era de Passos Coelho. Agora, como já não dá para dizer que era de Passos Coelho, vamos tentar ouvir as entidades do setor, ou vamos ouvir quem sabe, para não culpar os doentes, porque esse seria, se calhar, o fim último desta audição. E sobre isso, o PSD tem apresentado propostas muito concretas nesta comissão de proposta de alteração ao Orçamento de Estado, que têm sido sucessivamente chumbadas. O PS hoje, quando começa esta audição, tinha uma oportunidade clara de dizer: nós falhámos, estamos há 7 anos no governo e falhámos, não conseguimos fazer nada nas urgências, não conseguimos sequer redefinir isto, não conseguimos resolver problema nenhum, mas não, vieram aqui dizer coisas completamente diferentes, quando eles no programa eleitoral, no programa de governo de 2015, diziam textualmente que o colapso sentido no acesso às urgências é a marca mais dramática do atual governo, ou seja, culpavam o governo de Passos Coelho por o colapso sentido no acesso às urgências. Ora, acesso a urgências, fecho de urgências, impedir que cidadãos tenham acesso a partes dos hospitais tem sido uma marca do Partido Socialista neste governo. Mas, passando então agora à parte mais importante da discussão, podíamos acrescentar aqui que o PS é responsável por termos 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, assim como é responsável por intermináveis filas e listas de tempos de espera para consultas e cirurgias, e, portanto, um partido que está no governo há 7 anos, que não conseguiu resolver nada disto, querer lançar esta discussão é interessante, mas era para, pelo menos, tentar humildemente pedir desculpa aos portugueses e depois, sim, começar um diálogo com todos os partidos para que o problema se possa resolver. Na questão da pediatria, ouvi com atentamente o que é que o doutor disse. Concordo, efetivamente, para termos um pediatra temos que aceder a um hospital, mas há aqui algumas coisas que são precisas também ser esclarecidas. Efetivamente, há um consenso de que a saúde materno-infantil nos centros de saúde resolveria o problema das crianças e, portanto, quando se vai ao centro de saúde ou se é acompanhado no centro de saúde, o follow-up das crianças em idade pediátrica é feito no centro de saúde e, portanto, o sistema está organizado assim. Não sei se concordaria que existissem pediatras a estarem no centro de saúde, ou concordaria que se alterasse o modelo, ou até naquilo que agora se tem tanto falado, na criação das ULS, nas Unidades Locais de Saúde, que os pediatras possam se deslocar aos centros de saúde, tentando centrar os cuidados na pessoa, e isso parece-me ser até algo que pode mudar. Temos, não tanto a ver com a pediatria, mas nós sabemos que, efetivamente, a carga de doenças está a aumentar, o envelhecimento da população está a aumentar e, portanto, a pressão sobre o sistema de saúde, a pressão sobre as urgências vai claramente aumentar, por isso é que é preciso resolver o problema. E eu acho que é fundamental falar de 2 pontos. O primeiro é a literacia em saúde. Na idade pediátrica é fundamental, ou seja, o doutor disse, e muito bem, que não estão as urgências abertas para tratar a febre, mas é preciso ensinar as pessoas. Preciso ensinar as pessoas sobre o estado de saúde e sobre aquilo que é, o que fazer com o seu estado de saúde. Isso é mais uma questão, mas depois temos mais um minuto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sr. Deputado do Partido Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Jorge Dias e restante comitiva do Colégio de Especialidade de Pediatria, com muito gosto vos recebo aqui. Sr. Temos em mãos um assunto muito importante a tratar, que são de facto os cuidados agudizados em pediatria. Eu, como pai, sou um dos primeiros interessados e venho aqui representar também muitas famílias, nomeadamente do meu distrito, que têm neste momento listas de espera enormes. Sr. Em Santarém, devo dizer-lhe que, ou posso dizer-lhe que numa consulta prioritária tem uma lista de espera de 69 dias, portanto mais de 2 meses, e uma consulta normal 132 dias, mais de 4 meses. Isto em Santarém, na capital do distrito. O outro hospital central que existe em Santarém, que é o Centro Hospitalar do Médio Tejo, tem uma lista de espera para muito urgente 34 dias, prioritário 66 dias e uma consulta normal de 114 dias, mais de 4 meses. E, portanto, é natural que com este, e é igual em todo o país, como o Sr. sabe muito bem. E, portanto, é normal que
com este cenário, as famílias se vejam a braços com situações, quadros clínicos que agudizam e que têm que ir à consulta e que, portanto, à consulta de urgência ou em episódio de urgência e que, portanto, vão colocar uma pressão sobre o atendimento de urgência. E depois também gostava de ouvir a sua opinião sobre este assunto das listas de espera e do impacto que isso tem nos cuidados agudizados em quadros de clínicos agudos. Depois, queria também que endereçasse o problema e eu vou tentar ser aqui muito pragmático e ir ao cerne da questão. Não vou estar aqui a amassar o setor com declarações políticas, como fez o partido que falou anteriormente a mim, porque penso que estamos aqui para ouvir um colégio de especialidade e devemos respeitá-lo nesse sentido e, portanto, vou abster-me de fazer considerações políticas, apesar de acompanhar alguma das coisas que foram ditas, mas, de facto, existem em Portugal dois tipos de população neste momento, Sr. Não sei se concorda. Existem as pessoas que têm acesso a um pediatra e que os seus filhos são acompanhados por um pediatra porque têm dinheiro para ter um seguro de saúde. Existem neste momento 4 milhões de pessoas com seguro de saúde em Portugal e depois existem as outras pessoas cujos seus filhos são acompanhados no centro de saúde quando têm um médico de família, porque não nos podemos esquecer que também existem 1.400.000 pessoas sem médico de família. E, portanto, existe uma enorme disparidade nos cuidados de pediatria em Portugal neste momento, porque existem dois tipos de população. Existem os privilegiados que conseguem que os seus filhos sejam acompanhados por um pediatra no privado e existem as outras famílias que não o conseguem. E, portanto, essas outras famílias que não o conseguem, quando se veem numa aflição, pois, obviamente, a sua resposta é levar a criança à urgência e gostava que explanasse um pouco este sistema, esta realidade, que para mim é bastante grave. Outro assunto que eu gostava que endereçasse, doutor, é o encerramento de serviços de urgência e de pediatria. Nos últimos meses temos sido confrontados com o encerramento de vários serviços de pediatria em urgência, nomeadamente no Garcia de Horta, nomeadamente no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e um pouco por todo o país, esporadicamente aparecem essas notícias do encerramento de serviços de pediatria, o que vai, mais uma vez, prejudicar as pessoas com menos capacidade económica, que depois têm que se deslocar, por exemplo, se eu for uma pessoa uma família que vive em Setúbal e que veja o seu serviço de pediatria fechado, tem que fazer cerca de mais de 40 km para chegar a um serviço de pediatria. Muitas vezes as pessoas não têm automóvel, não têm a maneira de se deslocar e, portanto, têm que pagar um táxi, têm que se ver quanto têm dinheiro para o fazer e, portanto, isso é um grande entrave ao acesso de cuidados de saúde. E, nomeadamente, queria que se pronunciasse sobre se concorda com o fecho rotativo das urgências em Portugal e se isso estará no cenário de ser aplicado também à pediatria, porque nós tivemos aqui o Dr. Aires de Campos que disse, e vou citar, não é uma solução civilizada para um país europeu. Muito obrigado. Acaba a citação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Jorge Dias, a Dra. Rubina Correia, a Dra. Paula Quintas, a quem agradeço também aqui a presença nesta Comissão de Saúde. Não me parece que seja necessário fazer um relato sobre as várias situações que temos vindo a viver nos serviços de urgência de norte a sul do país e também nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, porque certamente todos temos conhecimento do que se está a passar e principalmente todas as pessoas que estão lá fora sabem ao que nos referimos aqui nestas audições, porque sentem estes problemas no seu dia-a-dia. Assim, o que gostava que detalhassem em maior profundidade qual seria a opinião que o vosso colégio de especialidade tem sobre os principais problemas que existem, quais são as suas origens e que soluções e medidas consideram que poderiam ou deveriam ser implementadas para resolver de uma vez por todas todos estes problemas, porque obviamente se repetem há muitos anos, é uma realidade que continua a não ter fim e todos os anos somos confrontados com este tipo de situações, de sobrelotações de serviços de urgência, principalmente no inverno, e o que temos assistido é que são tomadas medidas pontuais e nada de concreto para se resolver estes problemas de uma vez por todas.
nomeadamente também no que diz respeito às urgências de ginecologia e obstetrícia. Gostava que nos dissessem que balanço fazem deste plano de encerramento rotativo de maternidades que o Governo tem em funcionamento. Se consideram que é uma medida que deve continuar ou se, pelo contrário, a resolução deste tipo de problemas de fundo nas maternidades pode ou deve passar por outro tipo de medidas mais estruturais. Portanto, queria perceber que tipo de se concordam e que tipo de medidas em concreto defendem. Depois, relativamente àquilo que se fala sobre o encerramento definitivo de algumas maternidades e que foi proposto pela Comissão de Acompanhamento, que também já ouvimos aqui, e sabendo nós que o próprio diretor executivo do SNS tem alguma relutância, gostava de saber qual é a vossa opinião. Se existe no futuro, faz sentido que algumas maternidades possam ou devam ser encerradas. Gostava de perceber quais são as vossas reflexões sobre este tema e que sugestões é que apontam. Depois, relativamente à falta de atratividade no SNS para a captação de profissionais de saúde, pergunto-vos quais são as vossas maiores preocupações e que medidas é que sugerem. Já várias vezes se falou aqui sobre os regimes de exclusividade, portanto, pergunto-vos qual é a vossa opinião, se consideram que pode ser uma solução. No caso da Iniciativa Liberal, a nossa posição sobre isto é conhecida, mas, portanto, gostávamos de perceber qual é a vossa reflexão. Depois, gostava de reforçar a pergunta sobre a criação da especialidade de medicina em emergência e urgência, que foi rejeitada. Eu gostava de perceber se o vosso colégio de especialidade seria contra ou a favor, e porquê? E se não consideram que ter uma equipa dedicada a esta especialidade não poderia ser uma das soluções para estes encerramentos a que temos assistido nas maternidades. Para terminar, gostava de vos perguntar, e no âmbito dos cuidados de saúde primários, já que falámos dos recursos desnecessários às urgências hospitalares, eu gostava de vos perguntar sobre a regulamentação e a implementação das USF-C, das USF de modelo C, que tem sido um tema que a Iniciativa Liberal tem falado e tem defendido, porque obviamente sendo um modelo com maior autonomia e maior abrangência de cuidados e maior interligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, gostava de perceber se consideram que pode ser uma mais-valia no recurso desnecessário às urgências hospitalares. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Dias, faça favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Dr. Jorge Dias e a delegação que o acompanha. Agradecer também já os esclarecimentos que nos prestou aqui, adiantou algumas posições que são muito importantes. Este requerimento chama-nos para a reflexão sobre a resposta a ser dada nos cuidados agudos e agudizados. Eu gostaria de começar por uma reflexão, e se Vossas Excelências nos permitem, um pouco avaliando aquilo que foi o caminho feito até agora do Serviço Nacional de Saúde. Aqui há uns anos, a esmagadora maioria dos profissionais de saúde trabalhava, ou seja, tinha a sua atividade principal em unidades do Serviço Nacional de Saúde. Alguns acumulavam a sua atividade com serviços privados, mas poucos estavam disponíveis para abandonar o Serviço Nacional de Saúde. Tinham no Serviço Nacional de Saúde uma garantia que foi-lhe colocando um ponto final. Nomeadamente, tinham uma carreira que lhes permitia ter uma evolução profissional, tinham vínculos seguros. Portanto, o privado não era atrativo. A verdade é que as políticas que foram sendo seguidas levou a uma degradação das condições dos profissionais de saúde. E é esta reflexão que importa também fazê-la. Ou seja, quando as políticas dos sucessivos governos levaram uma condição a que as condições dos profissionais de saúde se degradassem de tal forma em que o contrato individual de trabalho é a regra. Levaram a que isso fosse eliminada qualquer perspectiva de evolução na carreira. Levaram a que os escassos recursos humanos sobrecarregaram os profissionais de saúde ao ponto de ter horários sobrecarregados, não poder conciliar a sua vida profissional
com a necessária formação, tão importante, investigação, até com a conciliação da sua vida familiar. Condicionaram até situações como aquilo que é um princípio que nós defendemos, tem a ver com a autonomia, ou melhor, a ausência de gestão democrática, em que a hierarquia não assenta no reconhecimento técnico e profissional, mas sim em critérios menos transparentes. Tudo isso veio degradar aquilo que são as condições de trabalho. E, portanto, nós assistimos ao quê? A que os jovens, quando estão na fase final da sua formação, depois de ter vivenciado todas estas experiências e todo neste momento podemos dizer, desalento dos seus futuros dos seus colegas, que após muitos anos de serviço vêm degradadas as suas condições de trabalho, optem por o quê? Por ir para o privado, até para o estrangeiro, e assistimos hoje até a alguns profissionais de saúde que abandonam a profissão para ir para outras áreas da economia completamente diferentes. E, portanto, neste momento, com estas condições, a verdade é que o exercício profissional tornou-se um terreno fértil para que o privado possa ir, de facto, contratar e, ao retirar os recursos humanos, que é o elemento fundamental, porque percebe-se perfeitamente, quando nós quisermos degradar um serviço público, é através dos seus profissionais de saúde que nós conseguimos efetivamente degradá-lo, degradando as suas condições. Ora, essa foi uma estratégia para poder levar para o privado os profissionais de saúde. Nesse sentido, perante aquilo que é a exaustão, a falta de carreiras, a falta de perspectivas de futuro, aquilo que é o desencanto com a gestão dos serviços, as baixas remunerações, que respostas é que nós podemos ter a não ser outra do que, de facto, inverter este caminho e principalmente incidir sobre isto. Eu quero terminar só dizendo isto, Sr. Presidente. Não será por acaso que a região com maior concentração de hospitais privados é precisamente aquela onde é mais difícil contratar, e no caso concreto até da pediatria. E por isso, quero-lhe deixar esta questão, é como é que nós respondemos a estas dificuldades e acima de tudo, também pensar como é que os cuidados de saúde primários, na resposta dos cuidados de saúde primários, podem também responder à demanda colocada e à pressão colocada sobre os cuidados hospitalares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Vamos então à resposta conjunta. Sr. Presidente do Colégio da Especialidade, dispõe de 20 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Faça favor, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Eu teria imenso gosto em responder individualmente a cada uma das questões que os senhores deputados colocaram, mas o tempo não me permite abordar tudo isto, de maneira que vou abordar o assunto em grupos de temas. E vou começar pela questão que me parece menos importante, mas que seguramente é mais importante do ponto de vista mediático, do ponto de vista de discussão pública, que é a criação ou não de uma especialidade de medicina de urgência e se isso seria uma solução para os problemas atuais. A minha resposta, claramente, não. O Colégio de Especialidade, que tenho a honra de presidir, emitiu um parecer que foi veiculado ao Sr. Bastonário e foi aprovado, enfim, a posição que recomenda foi aprovada pela Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, pela razão seguinte. O serviço de urgência é um trabalho, e quem é médico e quem fez serviço de urgência sabe que é um trabalho extraordinariamente violento e cansativo. Dificilmente se compagina com uma carreira de 40 anos de trabalho. Ao fim de 10, 20 anos eu gostei imenso de fazer urgência, comecei a fazer urgências ainda durante a faculdade, mas fui acumulando, enfim, as cicatrizes e o peso desse tipo de trabalho. Condenar alguém a fazer unicamente serviço de urgência, em serviços de urgência, com as características que os nossos serviços de urgência têm, não são as características das séries de televisão americanas. E convém que sejamos claros nisso. É um trabalho de enorme violência. E condenar alguém a não ter alternativa profissional, a não ser fazer serviço de urgência, é degradante,
mas tem perversão no exercício, porque o trabalho em serviço de urgência é um trabalho de consulta única. E eu vejo um doente, tenho 5 minutos ou 10 para estabelecer um diagnóstico e fazer uma proposta terapêutica e nunca mais sei se acertei naquele diagnóstico ou não. E isto deforma o exercício da profissão. Em consulta, muitas vezes eu mudei o diagnóstico aos meus doentes, mudei os tratamentos, ajustei em função da evolução que as situações tinham. Quando se vê o doente uma única vez, se for um infarto agudo do miocárdio, se for um acidente de viação, obviamente que naquela altura os médicos lá estão salvam a vida ao doente. Mas quando se trata, e na maior parte dos casos trata-se de tratar doenças, não há follow-up, não há seguimento, não há confirmação de diagnóstico. E por isso nós defendemos claramente que sejam os médicos que têm a sua especialidade, ortopedia, cirurgia, pediatria, enfim, que trabalham no serviço de urgência, que possam adquirir, se o desejarem, uma competência em trabalho de urgência e de emergência, e essa competência já existe e está acessível a todos os médicos com ou sem especialidade, e, portanto, quem desejar apurar capacidades profissionais para trabalhar em urgência, pode fazê-lo. Mas se ao fim de 5 ou 10 anos se cansar daquele trabalho, pode voltar à sua ortopedia, pode voltar à sua cirurgia. Fazer disto uma carreira, perdoem-me a expressão, mas em fundo de saco, da qual depois não se pode sair, a não ser que se candidata a mais 5 anos de formação, parece-me que é muito perverso e é mau para a saúde dos doentes. E é por este motivo que a equipa, que o Colégio de Especialidade de Pediatria, acompanhado de outros, recomendou que não se criasse a especialidade. Todavia, o Colégio de Pediatria propôs já à direção da Ordem dos Médicos a criação de uma subespecialidade de urgência pediátrica. Isto é, para pediatras que já o são e que possam querer dedicar-se a trabalhar só em urgência. Mas no dia em que quiserem deixar de o fazer, voltarão a ser pediatras. Portanto, este é um motivo técnico-científico de segurança para a população que não tem nada a ver com a organização de serviços de urgência e por isso é que eu faço questão de separar claramente as duas discussões. Dito isto, e falando sobre organização de serviços, é claro que os médicos a Organização do Serviço Nacional de Saúde, português inspirada no inglês de há muitos anos, define que os médicos de medicina geral e familiar são competentes para ver todas as idades dos cidadãos. E seguramente que o fazem bem. Só que uns com mais, outros com menos experiência em termos de assistência pediátrica, porque a formação que têm, ainda que durante os 3 anos de internato façam consultas de saúde infantil, mas a experiência que têm de convívio com pediatras é de 1 a 2 meses. E, particularmente nos grupos etários mais vulneráveis e mais difíceis de lidar, que são os 2 primeiros anos de vida, haverá frequentemente alguma insegurança. E, por esse motivo, são essas o maior número de crianças que são encaminhados para os serviços de urgência hospitalares. Não quero dizer que esses colegas não sejam competentes, não sejam bem formados. O que eu estou a dizer é que a experiência que acumulam pode não ser suficiente para resolver todas as situações. E a presença de pediatras em centros de saúde, em cuidados de saúde primários, que pudessem ajudar a resolver os problemas, especialmente dos 2 primeiros anos de vida, seria seguramente um fator de maior estabilidade e de maior vinculação das crianças nos centros de saúde e de maior apoio aos colegas de medicina geral e familiar em áreas em que tivessem alguma dificuldade em gerir problemas. Sobre listas de espera, infelizmente é um problema da Organização de Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, eu peço desculpa para não abordar esse assunto. Sobre encerramento de serviços de urgência, concentração de serviços de urgência ou rotação, eu trabalhei durante quase 40 anos no Hospital São João do Porto, em dedicação exclusiva, o que dirá qualquer coisa sobre o meu ponto de vista sobre o trabalho em dedicação exclusiva no Serviço Nacional de Saúde e onde, de forma pioneira, se criou uma urgência metropolitana de pediatria, onde os vários hospitais da região coexistem num único sítio e quando um cidadão do Porto tem uma criança doente, sabe exatamente onde deve ir. Confesso que, pessoalmente, me confundo imenso que se eu estiver doente ou se eu tiver o meu filho doente, que tenha de ir ao jornal saber qual é o serviço que está aberto hoje ou qual é o serviço que esteve ontem ou amanhã.
E, portanto, parece-me que é muito mais pragmático deslocar profissionais para um sítio único onde a população recebe assistência do que a população andar a bater às portas, ver qual é o serviço que está aberto. E eu, que já andei à procura de uma farmácia de serviço à noite e a bater em portas fechadas, percebo que os cidadãos tenham dificuldade também em ter o mesmo problema quando precisam de encontrar um médico. E por isso parece-me que faria todo sentido que os serviços se entendessem nos sítios onde há dificuldade de recursos e que pudessem, enfim, organizar-se de forma que todos os serviços vão fazer urgência ao mesmo sítio. Eu sei que muitos serviços vivem à custa dos serviços de urgência. E quando fecham o serviço de urgência, a enfermaria fica vazia. Porque o serviço de urgência é a porta de entrada para o internamento. Todavia, no Porto, nenhum serviço teve de fechar por esse motivo, porque se uma criança da área de Matosinhos for à urgência metropolitana e precisar de ser internada, em princípio é internada no hospital da sua área e existe um sistema organizado de transporte de doentes que mantém os serviços com a vitalidade necessária. Sobre encerramento de serviços de obstetrícia e maternidades, obviamente que é um problema mais do domínio do Colégio da Obstetrícia e Ginecologia, todavia tem um impacto grande também na saúde infantil e neonatal e aquilo que é importante é que as crianças nasçam com segurança, que as grávidas sejam assistidas com segurança. Há muitos anos foi o professor Torrado da Silva que tomou uma iniciativa que melhorou os índices e o prestígio do Serviço Nacional de Saúde português, porque andou por todo o país e convenceu os serviços onde havia muito poucos partos, que não tinham capacidade, não tinham massa crítica para assistir com segurança 20 ou 30 ou 50 partos por ano. E então esses serviços foram encerrados e foram concentrados em sítios onde as crianças passaram a nascer com maior segurança. E esses serviços que se mantiveram abertos foram dotados dos recursos técnicos para que as crianças nascessem e tivessem uma perspectiva de ter saúde e sobreviverem. Hoje, discutir encerramento de serviços de urgência tem de ser feito em termos da segurança dos cidadãos e não da conveniência do Presidente da Câmara, do prestígio da freguesia ou do orgulho do médico de determinado serviço. É a saúde dos cidadãos que tem de ser o motivo principal e, portanto, devem definir-se critérios de segurança, números mínimos para se trabalhar com segurança e é essa a palavra-chave para definir os serviços que devem manter-se abertos ou fechados. Sobre cuidados de saúde, unidades de modelo C ou B ou A, também é uma área que não é do domínio específico do Colégio de Especialidade de Pediatria. Aquilo que nós queremos é que os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, que encontrem profissionais com capacidade e competência para lhes resolver os assuntos. Que os possam receber quando estão com saúde, mas que também tenham suficiente capacidade de atendimento para os atenderem quando estão doentes. E deve ser esse, na nossa perspectiva, enquanto médicos, o critério principal. A forma como tal se organiza em termos de modelo é uma questão da responsabilidade do Sr. Ministro da Saúde e eu peço desculpa para não fazer considerações sobre o assunto. Sobre literacia em saúde, naturalmente que é utilíssimo que os cidadãos vão recebendo e é isso uma das funções também das consultas de saúde infantil, é a par de medir, de pesar, de ver se as crianças estão com saúde, também ensinar os pais a como atuar quando há doença aguda ou quando há alguma perturbação. E por isso é que as consultas de saúde infantil são extraordinariamente importantes para serem feitas por médicos competentes e experientes. Hoje, a ciência médica ensina-nos que há atitudes, há procedimentos que reduzem o risco de doença a 10, 20 ou 50 anos de distância. E por isso os 2 primeiros anos de vida são extraordinariamente importantes. O conceito dos primeiros 1000 dias, que é da concepção até ao fim do 2º ano de vida,
é um conceito extraordinariamente importante porque se modulam fatores de doenças inflamatórias, doenças alérgicas, de doenças autoimunes que podem ser modulados e privilegiar as crianças deste grupo etário com os melhores conhecimentos e os profissionais mais bem formados é extraordinariamente importante. E vale a pena lembrar que se hoje a população infantil está cada vez mais pequena, se hoje será provavelmente menos de 20% da população nacional, é 100% do nosso futuro. E, por isso, fazer com que as crianças que nascem hoje sejam saudáveis daqui a 10 ou 20 anos é extraordinariamente importante para o equilíbrio social. Se o não fizermos, vamos ter daqui a 20 anos uma população de adultos jovens gravemente doente, com doenças autoimunes, com obesidades, com diabetes, com doenças que poderiam ter sido minoradas por cuidados perinatais adequados e que vão precisar de subsídios por doença crónica, vão precisar de medicações caras, vão ter redução das suas contribuições sociais, vai haver uma população idosa vastíssima que também tem expectativas de cuidados de saúde com custos cada vez maiores e no meio não vai haver população saudável suficiente para contribuir e para alimentar este sistema. E por isso legislar no sentido de privilegiar cuidados de saúde da melhor qualidade possível, desde o nascimento até sempre, mas nos 2 primeiros anos de vida, tem uma extraordinária importância para que o futuro dessas crianças como adultos, mas o futuro da sociedade enquanto movimento coeso é extraordinariamente importante. O colégio a que presido propôs várias vezes a organização de um debate dirigido exatamente a Vossas Excelências, dirigido à imprensa, dirigido à influência social, no sentido de privilegiar de maneira muito importante os 2 primeiros anos de vida. Infelizmente não conseguimos recrutar todos os apoios que eram necessários para a consagração desse momento de reflexão, que volto a apelar, se o desejarem fazer, julgo que será de uma extraordinária importância social. Eu julgo ter respondido. Só sobre uma palavra sobre os médicos indiferenciados e o prejuízo, naturalmente que é mau que haja médicos indiferenciados a exercer. Os 5 anos de faculdade não são suficientes para dar todas as competências que é preciso ter no primeiro dia de trabalho. E, por esse motivo, é ideal que haja acesso à formação de todos. Pela parte que cabe ao Colégio de Pediatria, o número de vagas para formação especializada tem sido maximizado. Todos os anos temos incrementado as capacidades, mas estamos limitados por critérios de capacidade formativa, de idoneidade. Não queremos fazer médicos pediatras a qualquer custo e, como tal, os serviços têm de ser capazes de os acomodar. Faltou-me mencionar uma questão também extraordinariamente importante: porque é que os serviços estão despovoados e porque é que há esta crise de urgência. A partir do momento em que desvalorizaram o preço das horas extraordinárias, passou a haver menos médicos disponíveis para fazer trabalho e cumprir, naturalmente, em horas extraordinárias os turnos. Qualquer médico ganha 3, 4 ou 5 vezes mais se viajar 40 km e for fazer a mesma coisa no outro hospital. E consagrou-se o modelo de tarefeiros como solução para os serviços de urgência. Isto é um modelo péssimo, porque o tarefeiro não tem vínculo hierárquico. Quando acaba o seu turno, diz: muito bom dia, para a semana cá estou outra vez. Em 3 dias ganha mais do que num mês inteiro. E, portanto, há médicos que recusam fazer horas extraordinárias no seu serviço para as irem fazer mais adiante e ganharem muitíssimo mais. E, portanto, isto perverteu profundamente a dedicação que as equipas médicas tinham aos seus próprios serviços, em que toda a gente se disponibilizava a dar mais um bocadinho para que não faltasse a urgência. Um colega mais velho dizia que a urgência era o sítio da maior solidariedade médica. Ninguém se atrevia a faltar sem um motivo fortíssimo, ninguém se atrevia a chegar tarde ou a sair cedo, porque sabíamos que cada vez que o fazíamos estávamos a prejudicar o colega que precisava de entrar ou de sair. Neste momento, com o modelo dos tarefeiros, digo: I'm sorry, but... E, portanto, vou porta fora e o que lá fica, quem vier atrás que fecha a porta. E isto é muito mau.
É necessário reverter isto para que os médicos sejam mais bem remunerados, para que haja um espírito de corpo em cada um dos serviços e que sejam capazes de ser tão autossuficientes quanto possível. O conceito de médico tarefeiro deveria ser suprir a falta de uma colega que está grávida ou que está de licença de parto, de um colega que tem uma doença que previsivelmente vai durar 1 ou 2 ou 6 meses. Portanto, devia ser este o conceito. Transformou-se isto numa profissão que é muito mais rentosa do que trabalhar regularmente num hospital e tem muito menos responsabilidades. E isto está a deformar, a perverter e a esvaziar os serviços. E se não for urgentemente feito, realmente as coisas vão piorar ainda mais. Aquilo que o Sr. Deputado do PCP mencionou há pouco, que era o orgulho de se trabalhar na carreira pública, é verdade. Há muitos anos eu lembro-me que dizer que é cirurgião dos hospitais civis de Lisboa era um título tão bom como ser barão ou conde ou outra coisa qualquer nos tempos da nobreza. Hoje não, porque o movimento da saúde privada cresceu de tal maneira, industrializou-se de tal forma que é muito compensador para quem se dedica a isso. Mas voltar a dar credibilidade, voltar a dar dignidade e prestígio à carreira pública, com acesso à formação, ao reconhecimento profissional, é extraordinariamente importante. E é importante também para poder formar novos médicos. Se não houver médicos nos serviços, não é possível sequer ter novos médicos lá e teremos de começar a reduzir as capacidades formativas, o que seria lamentável. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas suas respostas, pela sua opinião sobre estes assuntos. Vamos passar a uma segunda ronda de 1 minuto para cada grupo parlamentar, exatamente 1 minuto. Vamos começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Se pretender utilizar o tempo, faça favor, Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Utilizando este minuto para agradecer ao Sr. Doutor as questões que nos deixou e, sobretudo, a forma séria. Nós ficamos satisfeitos por, precisamente, fazermos uma reflexão, reconhecermos os problemas e procurarmos encontrar soluções para eles, não é? O pior que podemos fazer é meter a areia debaixo do tapete. Dizer-lhe que também parece-me sério, e agradecer-lhe a forma como fez, não confundir a árvore com a floresta. Nós às vezes partimos do caso concreto ou de um caso concreto para generalizarmos uma teoria de que tudo não funciona, E a verdade é que, sobretudo na apreciação crítica que fez relativamente ao funcionamento da saúde materno-infantil ancorada no modelo inglês e nos cuidados de saúde primários, de facto, creio que podemos concluir que ele funciona, mas que há oportunidades de melhoria, que podemos introduzir sempre oportunidades de melhoria. Há uma questão que resulta da reflexão que nos trouxe e que gostaria de ter resposta, que tem que ver precisamente com a relação ou articulação que tem, neste caso, os cuidados hospitalares, seja na consulta, seja no serviço de urgência, com os médicos de medicina geral e familiar. Ou seja, que articulação é que há? Um utente que é acompanhado por um médico de medicina geral e familiar, que resposta tem de um médico que produz serviço, seja na consulta hospitalar, seja nos serviços de urgência. Obrigado, Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, perguntar-lhe, nessa medida, entende que o modelo de unidades locais de saúde pode ser um modelo mais favorável a essa integração e a essa articulação, ou não? E uma última pergunta só, para dizer que compreendo e concordo com a perspectiva que foi feita relativamente à urgência metropolitana no Porto, de previsibilidade ao cidadão e de melhor gestão dos recursos disponíveis, mas uma pergunta que também não queria deixar de fazer é, e nos territórios onde não há concentração de serviços, ou seja, nos territórios que não são territórios metropolitanos ou urbanos, não é? De que forma é que vê, neste caso, a integração de cuidados? Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, de facto, agradecer as respostas que nos deu, também a capacidade que teve de sintetizar aqui alguns dos assuntos que são importantes e são prementes de tratar. Para nós, é importante percebermos algumas coisas que disse. Fala que a solução dos tarefeiros, a prestação de serviços, não é uma solução, mas, efetivamente, o que os números mostram é que cada vez há um aumento exponencial de gastos. Estamos a falar da última medição que existe, 2021, gastaram-se mais de 140 milhões de euros em prestação de serviços, e depois isso também não bate certo com o facto de não apoiar a criação de uma especialidade. Ou seja, nós sabemos que a criação da especialidade podia, pelo menos, obrigar a que se alocassem recursos
às urgências. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que o facto de não termos vai perpetuar esse sistema de tarefeiros. E a minha questão fundamental, e sabendo nós que os problemas são maiores, mas que nós temos que resolver de alguma das formas, temos que ir mudando o sistema, porque o sistema como está não funciona. E só para concluir, Sr. Presidente, se a medicina de urgência não é uma solução, na ótica da pediatria, formar médicos fisicamente para trabalhar no serviço de urgência não é uma solução, então qual seria a solução no sentido em que nós não vamos conseguir ter médicos com capacidade, com qualidade, que permitam ter a segurança do doente no interior do país, por exemplo, porque para mim também é coesão territorial o doente ser tão bem tratado em Bragança, em Porto Alegre, como em Lisboa. E nós não vamos conseguir ter médicos formados, com a qualidade suficiente formados, para poder prestar esse serviço nessas terras. E nós temos que arranjar um mecanismo para, pelo menos, uniformizar isso. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Jorge Dias, muito obrigado pelas suas respostas. Gostava de lhe dar novamente a oportunidade para se poder debruçar mais concretamente sobre aqueles 2 pontos que abordei, que seriam sobre as listas de espera nos hospitais, nos centros hospitalares portugueses, e como é que isso influencia a pressão sobre os cuidados de saúde em urgência, e sobre os 2 tipos de população que existem. Se de facto o Sr. também concorda que a grande maioria, o senhor falou nos primeiros 1000 dias e como seria necessário que as crianças fossem bem acompanhadas em pediatria nos primeiros 1000 dias, mas o que é facto é que a grande maioria das crianças que não vai ao hospital, com as listas de espera que temos, as únicas crianças que são acompanhadas por pediatria nesses primeiros 1000 dias são as que têm acesso aos cuidados em consultórios privados. E se, de facto, o doutor disse também que a urgência não é o melhor sítio para tratar uma criança com febre, mas as famílias que não têm o número de telefone do seu pediatra privado a quem telefonar numa aflição, ou quem mandar uma mensagem e perguntar o que é que eu faço, e o pediatra o descansa e diz espere mais 3 dias ou espere mais 4 dias e depois venha ao meu consultório, as pessoas que não têm esse acesso, o que fazem é ir à urgência e encontrar um pediatra, porque, como disse muito bem, no SNS o único sítio onde se encontra um pediatra é nos hospitais e nos centros hospitalares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas agradecer as explicações que foram dadas. Não vou consumir mais tempo aqui a repetir algumas das perguntas, porque ia fazer uma pergunta que acabou de ser feita, portanto não me vou repetir. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado João Dias. Tem um minuto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Jorge Dias, quando o PCP fala deste cenário, não é entrar no discurso do caos, porque esse nós não entramos. No entanto, não nos pode impedir de identificar as carências e as lacunas que o Serviço Nacional de Saúde tem. Porque não entramos nesse discurso, porque a seguir vêm dizer vamos então experimentar outro modelo, e esse modelo nós não vamos por aí. No entanto, o Sr. com o maior dos respeitos, e naturalmente o Sr. terá mais capacidade do que nós para falar sobre isto, o tratamento deve ser etiológico e não um tratamento sintomático. Devemos de ir às causas dos problemas, e é isto que o PCP tentou aqui hoje fazer. E depois, naturalmente, as 2 questões nestes poucos segundos que tenho para fazer é tão simplesmente esta. Eu percebo a necessidade de continuar a ter mão, nomeadamente nas especialidades que têm que ter um determinado número de casos e de contactos e de trabalho, mas isso também não nos pode impedir de avaliar outros efeitos, nomeadamente as questões da dispersão geográfica. Por exemplo, o Alentejo, 30% do país, nós temos 3 maternidades. Elas têm cerca de 1000 partos, muitas das vezes custam a chegar aos 1000 partos. O caso de Porto Alegre, Beja passa um bocadinho, Évora anda também ali nos 1000. Ora, esta população não pode ficar, por questões só de segurança clínica, alvo de questões de insegurança por distância de acesso aos cuidados. E, para terminar, qual é os efeitos na neonatologia do encerramento de uma maternidade? O que é que acontece a um serviço de neonatologia quando encerra uma maternidade? Fica noutra hospital. O que é que acontece a essa neonatologia? Também encerra? O que é que acontece? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Eu vou-lhe passar a palavra, vai ter 4 minutos para responder a estas últimas questões. De qualquer modo, eu vou ter que me ausentar para
a reunião, a Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares que o Sr. Presidente da Assembleia da República, mas antes de me ausentar, quero naturalmente agradecer a sua presença, o ter-se levantado tão cedo para estar aqui na Assembleia da República. Agradecer também. Muito obrigado. Agradecer também a vossa presença, aliás, que vão acompanhar os outros presidentes de colégios de especialidade, porque vamos também fazer depois uma audição ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que é quem vincula a Ordem dos Médicos naturalmente nestas questões, mas quero agradecer, vou voltar aqui, mas vou voltar já não vos encontro, quero agradecer muito a vossa presença e até já, Srs. Deputados, passo a condução dos trabalhos à Sra. Vice-Presidente. Sr. Presidente, se me permitir, eu trouxe uma coleção de documentos que produzimos. Muito bem, muito obrigado. Gostava de deixar ficar. Muito obrigado, se tiver Sr. um endereço eletrónico, terei todo o prazer em os Muito obrigado, Sr. Doutor. Os os serviços dar-lhe-ão o endereço eletrónico. Até já, Sr. Deputado, que tem 4 minutos. Faça favor, Sr. Muito obrigado. Muito brevemente, eu sou pediatra e há mais, talvez de 20 anos, já perdi a conta, mas seguramente há mais de 10 anos que vou regularmente aos Açores fazer consulta. Estive lá a semana passada a fazer uma consulta na minha área específica dentro da pediatria, porque acho que os profissionais devem deslocar-se e os doentes de Bragança ou da Ilha Terceira têm o mesmo direito a ter médico perto de casa que os doentes do Porto ou de Lisboa. E, portanto, defendo um modelo em que se possam organizar equipas profissionais que vão junto dos locais onde for preciso que as crianças tenham assistência. Em relação ao comentário do Sr. Deputado do PSD, em relação sobre se a criação da especialidade resolvia um problema, eu volto a dizer-lhe que criação de especialidade é um assunto técnico-profissional, organização de serviços de urgência é outro assunto completamente diferente, Sr. Deputado. Se hoje o Sr. Deputado for a todos os hospitais do país e disser aos tarefeiros que lá estão, vocês hoje são todos especialistas e eu nomeio-vos todos como especialistas e, portanto, vocês agora vão ganhar tanto como os especialistas que estão a trabalhar ao vosso lado. Uma hora depois não tenham um médico no serviço de urgência, Sr. Deputado. Portanto, reconhecimento de especialidade é um assunto de capacidade técnica ou profissional. Não tem nada que ver com a organização de serviços. Se o Sr. Deputado não lhes pagar como paga aos médicos dos serviços, eles vão-se embora, porque em 3 dias eles ganham mais do que no mês inteiro. Portanto, é esta a perversão. Não tem que ver com títulos, não tem que ver com especialidades. Em relação a outra questão que colocaram, eu sou avô e as minhas netas tiveram, como todas as crianças deste país, doentes ao longo de um mês. E mais do que uma vez, eu alterei o plano que tinha feito. E disse à minha filha, faz isto, dá-lhe isto, 3 dias depois a situação não estava a resolver-se, e eu dizia, agora vamos antes fazer de outra maneira. Isto não se faz num serviço de urgência. É isso que é errado. O conceito de serviço de urgência é eu estalo os dedos, adivinho qual é a doença e faço um tratamento mágico. O meu sogro esteve doente, foi diagnosticado num serviço de urgência como um síndrome gripal e morreu com uma endocardite subaguda. E o médico que o viu na urgência só soube porque um dia eu o encontrei no corredor e lhe o disse. É esta a perversão dos serviços de urgência. E é por isso que eu me oponho à criação de especialidade. Enquanto pediatra, que haja pediatras que se diferenciam em trabalho em serviço de urgência, completamente de acordo. Outra é a sua opinião, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado, é a sua opinião. Muitas vezes todos os médicos tiveram de mudar o diagnóstico que fizeram inicialmente aos doentes, porque tiveram a oportunidade de os voltar a ver. Em relação à questão do serviço em Beja ou enfim, noutro sítio qualquer, onde o número de partos é inferior a 1000 e por questões de distância não se querem fechar maternidades, eu compreendo a angústia, mas gostaria de saber o que é que o Sr. Deputado diria a um cidadão que lhe disser o meu filho tem uma paralisia cerebral porque nasceu num serviço com 300 partos por ano que não teve capacidade de o salvar. E este é o risco, Sr. Deputado. Este é o risco.
é que, com a diminuição do movimento, diminui a capacidade de atuação, diminui a capacidade de atendimento. É por esse motivo que queremos que eles nasçam com segurança. E isso, Sr. Deputado, há dias o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, numa entrevista na televisão, mencionou que há senhoras de Lisboa que querem ir ter as crianças ao Porto, que são mais de 100 quilómetros. Portanto, é desejável que haja serviços de atendimento de proximidade, claro que sim, mas é preciso que eles nasçam com segurança. Definir políticas que incrementem a natalidade é extraordinariamente importante para o país e ajudará a resolver também isso. Mas enquanto isso não for, o que eu quero é que cada criança nasça e sobreviva saudável. Se puder nascer à porta de casa, tanto melhor. Se não for, eu prefiro que ela seja saudável do que tenha viajado 100 km, Sr. Deputado. São prioridades. E não vamos ter qualidade sem melhorar. Com certeza é necessário prestigiar de novo as carreiras, é necessário ter políticas de incremento da natalidade para que a pirâmide etária, e era assim que nós a chamávamos quando eu estudava, que agora já não é uma pirâmide, agora é uma pirâmide invertida, para que se volte a restabelecer, porque disso depende a solidez e a estabilidade da nossa sociedade, a capacidade de povoar o interior, a capacidade de equilíbrio social. Mas é através de questões gerais, é através também da formação de novos pediatras, e aproveito para dizer que o programa de formação de pediatria em vigor tem 26 anos. O programa de formação é mais velho do que os médicos começarem hoje a formar-se em pediatria. Isto é absurdo, mas está algures perdido no fundo de alguma gaveta à espera de ser homologado e publicado. E nesse programa nós modificamos o programa de formação por forma a criar pediatras com maior vocação para a pediatria de ambulatório, para que tenham melhores competências exatamente para promover uma vida saudável. Portanto, do nosso lado, enquanto técnicos, enquanto profissionais, estamos a fazer o que podemos para melhorar a capacidade assistencial, mas é necessário também que a organização dos serviços e, enfim, as políticas sociais se modifiquem no sentido que isso possa concretizar-se. Muito obrigada, Dr. Jorge. Doutora Rubina Correia, doutora Paula Quintas, em nome da Comissão de Saúde, o nosso agradecimento ao Colégio da Especialidade de Pediatria por estarem aqui presentes e pelos esclarecimentos. Muito rapidamente, por favor. Muito obrigada. Só para relembrar que esta é a posição do Colégio da Especialidade, que é um órgão consultivo. Eu estou cá em representação do Conselho Nacional Executivo da Ordem, que é depois quem dá as avaliações e as posições formais e que virá o Sr. Bastonário na próxima semana reunir convosco. Só para dizer que algumas posições são realmente posições do Colégio, a Ordem como um todo tem vários colégios que obviamente têm outras posições que são um bocadinho distantes e díspares do que foi aqui apresentado. Portanto, serve só para terem isso em conta. Sim, obrigada. Os serviços distribuíram um e-mail pelos senhores deputados com essa informação. Muito obrigada. Damos então por terminada esta audição. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença. Mais uma vez, desculpe.